Gente, boa noite. Primeiramente, é um prazer receber vocês aqui, né? Nessa vontade que nós tínhamos em nosso coração já há um tempo, né? Que a gente vem trabalhando essa possibilidade aqui na nossa casa. O Flávio vai falar um pouquinho do porquê que ele colocou esse primeiro tema, né? Da igreja primitiva, que é justamente para poder casar o que a gente está fazendo aqui hoje. A gente está se reunindo numa visão do tempo de Jesus, né? Mas depois que Jesus veio, ele só reforçou esse momento muito especial para a gente, que é justamente a gente reunir em comunhão, para a gente falar sobre a palavra, né? De forma aberta, de coração aberto, e ao mesmo tempo, né, estar aqui para o recebimento do Espírito Santo. Essa noite a gente possa, através do Espírito Santo, se manifestar e ouvir tudo que nós temos, que o Flávio vai dizer para a gente aqui através da palavra. Amém. Eu coloquei aqui um projeto que eu tenho aí por fora. Eu estou precisando, sim, de voluntários para ajudar várias famílias. Cesta básica, alimentos, roupas, né? Então, quem estiver sentindo o coração que quer fazer caridade, quer fazer essa obra, né, para ajudar famílias, ajudar, né? E volta um pouco na igreja primitiva também, que na época a igreja primitiva se ajudava a si mesmo, né? Ajudava os próprios membros, ninguém passava necessidades, né? O Paulo pegava o dinheiro, a cidade tal, lá o pessoal tá mais desfavorecido, vamos mandar lá para eles, vamos mandar alimento para eles, vamos mandar as coisas para eles, né? Então era essa troca, né? A igreja era um movimento, e esse movimento ficava, né, o que era acumulado, né, de riqueza e tal, era distribuído entre esse próprio movimento. As pessoas, o remédio do fulano, é a cirurgia do outro irmão, é a cesta básica da irmã, é a roupa da irmã. Então, assim, quem sentir no coração, aí me procura no privado depois, né, que toda hora tem gente precisando, infelizmente, aí passando por muita necessidade. Visitem o hospital, né, se alguém que sentir no coração, não, eu vou levar uma palavra para alguém hoje no hospital, a pessoa que está doente, ou então eu vou na casa de uma família hoje, abençoar uma família mais carente, vou lá levar uma palavra de Deus para ela, sentindo, né, que deve ser o momento, aí a gente, né, demanda sempre tem, gente precisando, tá realmente sempre precisando. Bom, agora começando então, pessoal, o tema hoje, vou tentar ser rápido, porque para não demorar muito e vocês não ficar com sono. O tema hoje é a injustiça de Deus. A injustiça de Deus. Por que eu falo que é a injustiça de Deus? Porque a justiça de Deus, ela é injusta aos olhos humanos. Ela é injusta aos olhos humanos. Os olhos humanos são limitados para enxergar, às vezes, a justiça de Deus. E eu vou explicar isso aqui, inclusive tem um versículo aqui que eu vou explicar um pouco sobre isso, né? Então, eu vou começar aqui, eu peguei 4 versículos aqui, tinha mais versículos, mas eu vou tentar ser mais breve. 2 Efésios 4:32. Antes cede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Pessoal, pela lei dos homens, hoje a gente vive numa sociedade que, pela lei, inclusive jurídica, se você cometer um crime, você vai preso. Se você cometeu uma atrocidade, você vai ter uma pena para essa atrocidade. Isso, quando a gente olha isso biblicamente, a gente vê que isso é um pouco como era a lei de Moisés, antigamente. Olho por olho, dente por dente. Bateu, tomou. Fez, levou. Fez besteira, vai pagar. E aí vem Jesus e aos nossos olhos fala, não, mas você tem que perdoar. Ele errou, mas você tem que dar uma segunda chance. Ele fez besteira, mas a gente tem que relevar. Aí a gente fala, não, mas isso é injusto. Não é justo, ele fez errado, ele tem que pagar. Olho por olho, dente por dente. E aí vem essa injustiça de Deus aos nossos olhos, que parece que é uma injustiça, né? Mas na verdade Jesus vem com as palavras de misericórdia, vem trazer o perdão. E pessoal, quando a gente olha pela lei de Deus mesmo, pela lei do perdão, como é importante a gente perdoar as pessoas, como é importante a gente liberar perdão na vida das pessoas, como é importante a gente pedir para edificar aqueles que nos fazem mal. Porque quem não perdoa, parece que a vida da gente trava. Eu não sei se alguém já passou por isso, mas eu também já conversei com pessoas que tinha mágoa do pai, que tinha mágoa da mãe, que carregavam peso, sabe, na vida, que tinha raiva de alguém que fez uma maldade com ele, muito, muito forte na infância, e a pessoa foi trazendo aquilo ali, e tudo que ela tentava fazer, ela tentava prosperar, ela tentava ir para um lado, ela tentava montar uma empresa, ela tentava um casamento, se ela não liberava perdão, a vida dela parece que ficava travada.
Parece que tinha uma trava na vida dessa pessoa. E aí, quando a gente vai na lei mesmo, né, vendo a questão mesmo dos mandamentos principais, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como ama a si mesmo, a gente vê que é impossível cumprir o primeiro se a gente não cumprir o segundo. Como é que eu vou amar a Deus sobre todas as coisas se eu não amo meu irmão? Se eu não consigo amar o meu irmão, se eu não consigo liberar perdão para ele, não tem como eu ficar perto de Deus. É muito difícil ficar perto de Deus. Então, a gente buscar o perdão, pessoal, para o crente, para quem é cristão, é uma coisa que a gente tem que carregar como uma das coisas mais fortes. Não só liberando perdão na vida das pessoas, como ter a humildade de baixar o nosso orgulho, de pegar o nosso orgulho e falar assim, ó, fica aí, fica quietinho aí, né? Vamos baixar esse orgulho aí e ter a humildade de pedir desculpa também e assumir que errou. E eu sei que dói, porque você fala assim, não, eu errei, eu vou ter que falar, eu vou ter que ir lá, eu errei mesmo, vacilei, desculpa, eu errei, tô errado. A gente não tem controle do que as pessoas vão fazer com a gente, né? Então, as pessoas podem fazer maldade com a gente. E isso pode ser um colega de trabalho, pode ser um familiar, pode ser alguém no próprio relacionamento, pode ser alguém da família, pode ser um amigo que você confiava. E a pessoa pode fazer mal para você, mas a gente não tem controle sobre isso. Então vamos focar no que a gente tem controle. E preferir ser lesado do que lesar, né? Isso é forte. Você fala assim, não, meu cara tá preferindo ser lesado. Eu acho que o peso de dormir sabendo que lesou o outro é muito pior. E aí, eu vejo que é muita questão agora de imaginar que a gente está num carro dirigindo e pensar o seguinte, olha, fulano me afetou, eu vou me vingar contra ele. Ou eu vou deixar para Deus resolver. Porque é verdade que hoje, pelo país que a gente está vivendo, a gente está vendo muita injustiça. A gente fala assim, não é possível que o cara fez isso e ele ficou impune, e ele saiu bem, e ele saiu limpo disso aí. Mas Deus está vendo tudo. Então é a partir daquele momento que você está no carro, você fala assim, ó, eu vou deixar o volante, eu vou ficar aqui no banco do passageiro, eu vou deixar Deus agir. Porque a justiça divina, essa não falha. Essa realmente não falha. A lei do karma, outras religiões, o budismo explica isso, né? Mas a lei do karma, o espiritismo também já explicou bastante essas coisas, mas é ação e reação basicamente. A gente realmente vai colher aquilo que a gente plantou, né? A gente volta pra gente, né? E às vezes Deus é tão misericordioso que volta não volta tão forte do jeito que a gente feriu, né? Então, é buscar realmente plantar coisas boas, né, pra gente poder semear o bem, né? Tudo, semana, coisas boas, volta pra gente coisas boas, multiplica, né? Não é obrigado a conviver, né? E mesmo porque, às vezes, a pessoa não vai mudar, né? Ela vai te fazer mal de novo, na verdade. E aí, você não tá cuidando de você mesmo, você tá deixando de se amar, deixando a pessoa sabendo que ela pode te fazer mal, né? Você convivendo. Então, nesse caso, é bom afastar e orar por ela. Continuar orando por ela para uma hora ela ser transformada. Porque a redenção, a transformação é o que Jesus quer. Ele não quer punir ninguém. No fundo, essa ação e reação, essa lei da colheita, ele não quer falar assim, meu filho, eu não quero te punir, eu não quero né, você errou ali e tal, eu não quero ter esse comportamento, eu quero que você mude seu coração. Né? E a gente sempre orar para as pessoas para isso. Para que ela apareça uma oportunidade na vida dessa pessoa para ela transformar o coração dela, para que aquilo que ela fez comigo ela não faça com outros, né? Continuando aqui, Lucas 6:29. Se alguém bater em você numa face, ofereça a outra também. Ai, gente, é difícil. Você chegar, vai na outra. Se alguém tirar de você a capa, não impeça de tirar a túnica. Então, pra vocês verem, quando eu falo em justiça de Deus, parece que é injusto, pessoal. O ladrão vai entrar na sua casa, vai roubar suas coisas, e você ainda vai chegar assim, você não quer mais um cafezinho, não? Você não quer levar mais alguma coisa? Então, assim, é uma lei que você olha assim, mas ao mesmo tempo, eu vou pegar um exemplo disso, um vídeo que eu vi, dessa lei se cumprindo, de um cristão que teve a coragem de cumprir isso aqui. Na verdade, duas situações. Primeiro foi num ônibus, que o cara estava pregando a palavra no ônibus, né? E o cara foi agrediu ele, deu um tapa nele. Ele levantou e falou assim, agora dá de novo aqui. No que ele levantou e mostrou a outra face pro cara, ele não esperava aquilo. E aí ele começou a chorar, ele desagou ali no ônibus mesmo. E ele falou assim, não, vem cá, Deus te perdoa, você tem chance, você tá carregando muita mágoa, deixa eu te dar um abraço. E foi um vídeo maravilhoso, vou tentar mandar pra vocês depois. E outra situação foi que um rapaz ia roubar uma loja, ele entrou para roubar a loja,
E aí começou, fica de joelho aí, saiu roubando a loja inteira, foi pegando os negócios e tal. Aí o cara falou assim, ó, o cara de joelhado falou assim, ó, deixa eu só fazer uma coisa, deixa eu falar só uma coisa. O que você quer falar? Deixa eu só fazer uma oração por você, meu irmão. Deixa eu só fazer uma oração por você. E aí começou a orar, não sei o que, não sei o que. E aí começou a orar no meio lá. Começou a orar, Senhor, abençoa a vida desse cidadão, pra ele estar entrando na minha loja e ele tá roubando as coisas, a vida dele deve estar muito ruim, que o Senhor possa entrar no coração dele, que o Senhor possa abençoar a vida dele e tal. E começou a orar. E aí o ladrão ele começou a pegar as coisas e ao mesmo tempo ele ficou. E isso foi um vídeo real mesmo. Isso não foi IA, não. Porque agora tem muito IA, né? Foi a câmera do estabelecimento filmando, né? E aí começou a orar pela pessoa e tal, que não sei o que, e ainda falou. Ali, ó, leva mais ali, ó, tem mais ali. Na hora que ele falou, leva mais aquilo ali, o bandido ficou sem graça. Parece que foi um tapa de luva. Parece que ele não esperava aquilo. E aí o bandido na mesma hora começou a chorar também, caiu em prantos, ajoelhou o joelho lá e começou a chorar e se arrependeu na hora. Pediu perdão, desculpa, cara, tô roubando sua loja, desculpa, olha a besteira. Ele viu que a besteira que ele tava fazendo, né? Foi uma doação espontânea de caridade, de amor, né? E eles se abraçaram. Isso é um vídeo muito bonito, foi muito impactante. E esses vídeos impactantes é você vendo ali aquilo que Jesus falava, você vê a concretização ali do Espírito Santo dentro de uma pessoa, realmente na ação dela, né? É um negócio assim que a série The Chosen tem muito disso, né? A gente vê a série The Chosen e um dos processos que eu me converti foi vendo muito filme gospel, e indico que vocês quiserem, eu mando uma lista depois, de pessoas assim que tinha tudo para fazer uma maldade, que tinha tudo para tirar um proveito, e a pessoa foi lá e, eu errei mesmo, eu quero tal, sabe? Aí você vê o Espírito Santo agindo ali dentro da pessoa, o Espírito Santo tocando forte no coração da pessoa, ações, né, e a pessoa se arrependendo, e a pessoa, né, tendo essas ações. Mas vamos continuar aqui. Agora um outro aqui, Mateus 5, do 41 ao 48. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Pessoal, isso aqui é muito sério. Porque às vezes a pessoa te pede um negócio emprestado, seja dinheiro, seja uma roupa sua, um tênis. E aí fica até um conselho para vocês. Ou falem não, a Bíblia se ensina não. Não quer emprestar, não empresta. Não assume compromisso. Ou compra um para ele. Porque você vai ter a consciência limpa e você vai ajudar muito mais. Ah, eu quero seu tênis emprestado. Não, compra um para ele, porque aí você desagarra daquilo ali, você faz uma boa ação, uma caridade, né? Compra para a pessoa o tênis que ela está precisando, a roupa que ela está precisando, aquilo que ela te pediu emprestado, né? Abençoa, melhora a vida da pessoa, porque realmente seguir, eu falo porque a Bíblia é difícil, a gente seguir isso aqui é muito difícil. Me empresta um prato de bateria, nossa, o cara vai rachar meu prato. Então, eu já emprestei prato de bateria, assim, mas assim, rezando, o cara vai com a mão leve, rapaz, vai com a mão leve, isso aqui custa caro. Então, assim, às vezes a gente, e a Bíblia fala, empresta com amor, empresta com doação. Então, assim, se a gente tem dificuldade, às vezes, de desapegar, que é materialismo também nosso, né? Ou você já empresta falando assim, ó, eu estou emprestando, mas se me devolver bem, se não devolver, amém, glória a Deus, eu estou abençoando. A gente vê vários casos, por exemplo, uma coisa muito comum é livro, né? Você empresta livro, já era. Mas livro é uma coisa que é sabedoria e, na verdade, você está multiplicando o conhecimento. Você fala, não, eu já li, então vai para outro, doe o livro, então. Não é abençoar a vida da outra pessoa com conhecimento, sabedoria. Então, continuando Mateus 5, 41, 48, vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie seu inimigo, que está na lei de Moisés antigamente. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai, que está nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons e derrama chuva sobre os justos e injustos. Portanto, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? É fácil amar quem ama a gente, né? A gente sempre vê que é muito mais tranquilo eu amar minha mãe que me ama, meus amigos que me amam, né? Até os publicanos fazem isso e se saudam apenas com os seus irmãos ali. O que farão demais? Até os gentios assim agem. Portanto, vocês devem ser perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Amar realmente o inimigo, amar aquele que quer te lesar, amar aquele que quer acabar com a sua vida. É difícil demais, né? E aí volta no perdão,
né? Como é que eu posso amar meu inimigo? Como é que eu posso amar aquele que fez mal? Orando para a vida dele, orando para Deus abençoar a vida dele, né? Aí, é o que eu falei, a gente não tem controle do que as pessoas vão fazer com a gente, e é melhor ser lesado do que lesar. Eu prefiro ficar chateado porque alguém sacaneou comigo do que eu não conseguir dormir sabendo que eu sacaneei alguém. Eu sempre levo isso porque uma coisa é a nossa consciência. A nossa consciência, a partir do momento que... Porque tem gente que não tem consciência, não. Infelizmente, tem uns políticos aqui que não tem consciência, não. Os caras saem lesando os outros aí, infelizmente, não tem consciência, não. Mas a gente que tem essa maturidade espiritual, que carrega o Cristo dentro da gente, com certeza, na hora que a gente tá fazendo alguma coisa, apita na hora. Tá errando aí, ó, passou ali, ó. Começa a luzinha, né? Então a consciência começa a ficar suja, você começa a ficar pesado, você fala, não, eu tenho que contar isso aí tá me pesando, aí você começa a carregar aquele trem, não, eu tenho que pedir perdão, eu fiz errado, né? E aí você começa a fugir de si mesmo, você começa ali a fugir de si mesmo, e aí o negócio vai ficando pior. Então, eu gosto sempre, eu fiz um vídeo sobre isso no meu canal lá, né? Da historinha do Chaves do Senhor Furtado. Porque a historinha do Senhor Furtado é o seguinte, tá lá na vila do Chaves, vocês devem ter assistido Chaves. Quando entra aquele bandido lá e começa a roubar tudo na vila, rouba o ferro da Dona Florinda, o outro rouba o calção do seu Maduro. Você já assistiu, né? Eu achei um vídeo brilhante porque aquilo ali poderia ser uma história de justiça. No final eles poderiam fazer um final assim, que tipo assim, na hora que ele estivesse roubando, alguém pega ele no pulão e fala, olha, o ladrão é ele. Mas não, fizeram questão de sapecar o Chaves. Ladrão, 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 e vão pegando o Chaves, e ladrão, ladrão, e vão humilhando o Chaves. E aí o Chaves sai todo triste da vida e vai embora. E aí, olha o que acontece, o Chaves encontra com o padre, olha só, ele encontra com o padre, e o padre aconselha ele, meu filho, como é que tá a sua consciência? Você realmente pegou essas coisas? Não, padre. Então você tem sua consciência limpa, você não deve nada para ninguém. Volta lá para a vila de cabeça erguida, que você não deve nada para ninguém, e tá tudo bem. E aí o Chaves volta e começa a contar isso pro Kiko e pra Chiquinha. Ó, Kiko e Chiquinha, o padre, eu conversei com o padre, ele falou que eu podia voltar com a cabeça erguida, né, que eu tinha que ter a consciência limpa, e o Kiko até zoou com ele, né, acho que a única coisa que você tem limpa é a consciência, porque o resto é sujo, aí das piadinhas no meio, né, que a gente sabe, mas aí no meio da conversa, gente, eles falam assim, e quem será o ladrão? Como é que será o ladrão? Você tem que torcer para pegar esse ladrão, Chaves. E aí, pessoal, aí que o negócio é muito bonito por causa disso, né? O Chaves fala assim, ó, eu não rezei para que se pegasse o ladrão, mas que ele se arrependa e se torne bom. E aí vem aquela musiquinha. Não. Isso o Furtado tava de fundo. E aí exatamente, eu esqueci de falar isso. O senhor Furtado na hora passou e escutou isso. E ele estava passando e escutou o Chaves falando isso. Ó. E aí, quando a gente pensa em Jesus, quando a gente pensa na Bíblia, o pai realmente é o que eu falei no início. Ele não quer punir seu filho. Ele quer que ele tenha um encontro com Jesus, que eles virem uma nova criatura, que ele tenha uma redenção, uma transformação de coração. Porque se eu punir ele, aí volta na polêmica. Tem um político aí que, né, que fala que bandido bom é bandido morto. Mas aí eu penso assim, bandido bom é bandido transformado. Eu falo isso porque eu vim da capelania. Não é mais bandido, né? Hã? Bandido bom não existe bandido bom. O bandido que é bom, na verdade, ele não é mais bandido. É isso, é porque eu tô ainda com o negócio da capelania, né? Que eu aprendi lá na capelania, e como lá é o sistema presidiário, do sistema penitenciário, né? Que o pastor Juliano falou muito sobre isso. Ele falou, cara, a nossa missão como capelão é ir lá transformar a vida dos presos. Porque o ambiente de presídio, eles já estão praticamente no colo do capeta, infelizmente. A maioria que está ali, você sente uma... Ele falou que a vibração é pesada, né? O presídio são pessoas que já estão ali, que cometeram crimes, né? Tem crimes mais leves, tem outros que se você souber o crime que a pessoa cometeu, que nem é bom saber, você acaba, né? Você acaba dando, né? Você vai lá, ó, vim aqui levar uma palavra pra você, aí você descobre que o cara é menina aí, pequeno, é um trem pesado. Então, assim, na hora, né? No final da história, o senhor Furtado devolve tudo pra todo mundo na surdina, né? E ainda faz o bem, ainda compra o sanduíche de presunto pro Chaves. Então, olha só como é que
Olha só, parece uma coisa inocente, parece uma historinha boba. A gente, quando é criança, a gente não percebe essas coisas. Mas depois que o Espírito Santo começa a tocar a gente começa a ver Deus em tudo. E a gente fala, gente, que história bonita, que história de redenção. Porque ele não só arrependeu, como ele agora não vai roubar mais e como ele ainda agora vai praticar o bem. Então, é o nosso objetivo. Nosso... Uma palavra liberada, né? Hein? Uma palavra bem liberada. Uma palavra bem liberada. Para vocês verem que uma palavra transforma vidas. Entendeu? Então, eu realmente eu sou a favor da igreja nesse sentido, os pastores pregarem, de realmente pegar a palavra da Bíblia, porque às vezes uma frase muda a sua vida. Às vezes é engraçado que a gente, né, vai em culto e tal, e às vezes o culto é pra você. Você chega lá, o cara parece que viu meu dia inteiro, tá falando comigo, né? Exatamente aí. De certa forma né? É Deus falando através de uma pessoa para você mesmo. E quando se encaixa, pode ter certeza que é Deus falando. E aí, pra gente fechar, que a palavra é rápida, aqui é mais objetivo. Isaías 64:6. Isaías, vou pegar um negócio aqui mais diferentão agora. Mas todos nós, como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Isso aqui está falando justamente que a nossa justiça, a nossa que nós julgamos, é a coisa mais falha que existe. Ah, mas fulano errou, fulano é pecador. Aí você começa a julgar. Eu falo porque eu já julguei muito também. Eu sou pecador também. Na verdade, de vez em quando eu estou julgando aí também. Estou cometendo esse pecado direto de julgamento. Né? Mas essa minha ótica de visão, ela é imunda. A Bíblia está falando que é imunda. Perto dos olhos de Deus, essa ótica de julgar o irmão. Sabe por quê? Porque às vezes quem somos nós? A gente acha que merece lugar na mesa. Só que a gente não merece. E só a graça para trazer, só a lei da graça para trazer a gente para a mesa. Porque realmente a nossa alma, ela é contaminada. Sem querer, se a gente deixar agir pelos nossos instintos, se a gente não pensar naquilo que a gente faz, vai no roupante, vai na emoção, vai na rápida reação, a gente agride o irmão, ofende um ali, é arrogante com o outro ali sem querer, entendeu? Eu sempre falo isso. A vida do crente, o pecado deve ser uma exceção. A partir do momento que a gente converte, que a gente arrepende dos pecados, que a gente entra nas águas, né, a gente tem que buscar esse caminho de edificação mesmo espiritual, que é interno. E eu vejo assim, se a gente pudesse pegar a Bíblia, que é bem condensada ali, mas falasse assim, ó, o que eu posso tirar aqui, se eu pudesse tirar só alguns versículos da Bíblia, ou só aquilo que é principal, se eu pudesse pegar todo esse emaranhado de textos aqui e resumir isso assim para aquilo que eu tenho que levar para minha vida, cai muito sobre isso, nessa reforma nossa do nosso coração, essa reforma íntima, né, na prática do perdão, né, em pedir perdão e principalmente também ajudar o próximo, fazer as boas ações, né, além da gente se arrepender das coisas ruins que a gente fez, a gente fazer coisas boas, né, a gente levar coisas boas para as pessoas, né, às vezes é uma palavra, às vezes é uma cesta básica, às vezes é só uma inspiração, uma motivação. Hoje a gente está na sociedade, eu sou servidor público, a Elo também é, a gente vê que às vezes as pessoas só precisam conversar, às vezes as pessoas só precisam ser escutadas. Então é só aqueles 2 minutos que você ficou escutando ali, você já fez uma grande bênção na vida da pessoa, né? Então está nessas pequenas coisas, Jesus está nessas pequenas coisas. Então fechando aqui, pessoal, agora sim fechando, olha só, eu coloquei aqui sobre senso de justiça, sobre o perdão, sobre a gente amar o inimigo, sobre amar aqueles que nos fazem mal, amar os que fazem mal pra gente, pessoal. Como é que a gente ama quem tá fazendo mal pra gente? Não é revidando, é chegando em casa, no quarto fechado e orando pra vida dessa pessoa. Senhor, coloca uma flecha na cabeça dessa pessoa, entra um raio no coração dela para ela ter uma transformação, coloca uma oportunidade que ela está na vida dela, no cotidiano dela, assim que de repente ela, nossa, era isso, gente, como é que eu tô fazendo, nossa, eu tô errando demais com os outros. Então que ela coloca a consciência. Eu vim falar isso no começo, mas eu vou falar agora, que acho que agora essa questão da consciência, Jesus, ele está muito nisso. Ele está muito em trazer para você, conversando até com o Rafael Rondon, né, que o vice-prefeito na entrevista, é o que o psicólogo faz também.
Ele não te dá conselho, ele não te mostra caminho e ele não te impõe o que você tem que fazer ou não. Ele apenas abre a sua cabeça para você refletir o seu interior, para você pensar o que você vai fazer daí para frente. Então, não é imposição, não deve ser imposição, não deve ser regra rígida, forte, tem que ser reflexão. Não, eu estou fazendo isso por quê? Por que eu estou fazendo isso? Agora que eu sou uma nova criatura, agora que eu vejo a vida diferente, qual que é a atitude que eu vou ter? Para que eu vou num ambiente tal religioso usando uma roupa mais loucona aí, né? Entendeu? Porque você cria essa consciência, ela vem de dentro. É como se o Espírito Santo falasse, né? Pela gente. Então a gente ama o inimigo orando para Deus dar uma oportunidade na vida dele, para ele mudar, para ele ser uma nova criatura. Às vezes a gente não vai conseguir, né? Você entra num ciclo de estresse, você entra num ciclo maléfico. Eu falo isso também que eu tenho experiência, que eu sou youtuber, eu posto. Nem sempre as pessoas gostam dos meus vídeos, às vezes eu sofro umas críticas lá. E tem coisa que eu simplesmente, às vezes ofensa, às vezes deleto, às vezes entendeu? Porque não vale a pena a gente. A palavra final pra gente fechar aqui hoje é o que a gente falou no começo: relevar, pessoal. Vamos ter um ano mais leve, vamos relevar mais as coisas, vamos tentar entrar nas coisas só quando realmente mexer muito com a nossa honra, com os valores que a gente toca muito forte na ferida ali no fundo, mas no geral tentar manter a nossa paz de espírito, a nossa saúde mental, né? Porque é muito difícil, tudo que eu falei aqui, justiça de Deus é muito difícil, né? Esse senso de perdoar, amar o inimigo, dar outra face, toma, leva minha túnica, deixa eu andar mais uma milha com você, sabe? Fazer o bem para quem te faz mal, né? Agir pela graça e misericórdia. Principalmente uma questão, até para fechar aqui, uma questão até judicial. Às vezes a gente vai ser lesado, aí às vezes a gente não, vou processar essa pessoa. Essa pessoa, eu vou processar, vou na justiça. Pessoal, às vezes o tempo que a gente vai perder na justiça, vê se vale a pena mesmo. Eu falo porque essa semana eu fui chamado por um amigo aí, que ele queria que eu fosse testemunha no tribunal lá, porque ele foi lesado por uma pessoa, eu estava de prova, eu vi mesmo que foi, né? E ele querendo levar aquilo ali a fundo e tal. Eu falei, cara, mas você tá vendo um ciclo de ódio e aí você quer vingar, e aí você. Eu sei que é direito seu, é justo, é justo. Se for pelo direito, sim, mas quando passa a alimentar ódio junto, aí já leva pro bom caminho. Exatamente. Então, assim, tem a justiça na terra, a gente tem que procurar as leis mesmo, tem e tal. Mas se a gente falar assim, é realmente muito importante, vale a pena eu brigar com essa pessoa, vale a pena eu ter inimigos nessa terra, vale a pena eu ter uma pessoa que me odeia, pelo fato de eu trazer. Será que eu não posso perdoar? Você não pode... Gente, finalizo aqui. Gratidão demais por vocês terem vindo, né? A gente está estudando, eu estou estudando no Instituto Bereia, indico para todos, um teólogo lá com 25 anos, né, de teologia, foi 30 anos pastor, foi aquele pentecostal nervoso. Hoje ele é um cara que é praticamente um psicólogo, né, faz psicanálise, é um cara que tem a cabeça mudada, entendeu que pregava um monte de coisa, se arrependeu, hoje prega tudo diferente do que pregava. Então, assim, evolução e humildade para reconhecer que a gente não é dono da verdade, que a gente pode estar, a forma que eu penso hoje, eu posso estar aprendendo amanhã de outra forma, né? Então, eu peço desculpa a vocês nesse sentido aí. E é isso aí, glória a Deus, abençoe todos nós, amém. Vamos comer mais.